Olha, entrevistar o Mel Brooks não é bem uma entrevista, sabe? É mais um show, uma performance. Mas se a gente prestar bem atenção, por trás de toda aquela loucura, de todo o caos, dá pra ver umas faíscas do homem de verdade, do artista e da filosofia que move ele. Bora mergulhar nisso. Isso aqui é o puro suco do Brooks na defensiva. Chega uma pergunta super simples sobre a aparência dele e a resposta, uma história completamente maluca. Ele na hora já desvia, cria uma outra realidade e convida todo mundo pra rir junto. Ele não tá ali pra responder nada, ele tá ali pra ser o dono do show. E ele não para por aí. Outra declaração assim, totalmente absurda, contraditória, feita para tirar dos trilhos qualquer tentativa de conversa séria. O objetivo aqui não é a verdade, é a gargalhada. É um jeito de se defender e, ao mesmo tempo, um convite para esse universo doido que ele transformou em arte. Essa foi a frase de boas-vindas dele numa entrevista pra Playboy em 75. É agressiva, é hilária e já dá o tom da coisa na hora. Ele tá no controle e a entrevista vai ser do jeito dele. É a persona do cara que não dá pra entrevistar na sua forma mais pura. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque por baixo dessa casca do bobo da corte que a gente acabou de ver, tem um filósofo. Pra gente entender de verdade por que a comédia do Mel Brooks funciona, por que ela resiste ao tempo, a gente precisa cavar fundo e entender a dor, a paixão e a filosofia de vida que alimenta tudo isso. Então, vamos voltar pro começo. A comédia dele não apareceu do nada. Ela nasceu ali, nas ruas do Brooklyn, mas também foi muito alimentada pelo amor que ele tinha pelo vaudeville e pelos grandes mestres da comédia do cinema antigo. O corner stick era tipo o campo de treinamento dele. Não era sobre piada pronta, ensaiada. Era sobre pegar a realidade nua e crua e transformar em comédia, ali, na hora. Essa energia caótica, de improviso, é a mesmíssima energia que a gente vê explodindo na tela nos filmes mais anárquicos dele. E esse exemplo aqui é genial para ilustrar isso. A base do humor eram histórias reais, muitas vezes de dor. Um amigo que foi atropelado vira uma piada hilária. É a sementinha de uma ideia que ia definir a carreira dele. Achar o humor nos lugares mais sombrios, seja numa cidadezinha do Velho Oeste ou até na Alemanha nazista. Essa pergunta leva ele direto para o coração da identidade dele. E a resposta que ele dá não é só uma piadinha, é uma tese inteira sobre a natureza do humor judaico como uma ferramenta de resistência. Para ele, o humor é uma arma. É o jeito de transformar quem oprime em algo ridículo. A gente vê isso em A História do Mundo, quando a Inquisição Espanhola vira um número musical super extravagante. Ou em Os Produtores, onde ele rebaixa o Hitler a uma caricatura. Ele pega o terror da história e ridiculariza até não sobrar nada. Agora, vamos avançar um pouco para a vida profissional dele e ver como essa filosofia foi forjada no fogo. A gente entra agora na lendária sala de roteiristas do programa Your Show of Shows. Um ambiente de altíssima pressão que era um verdadeiro caldeirão de genialidade, ansiedade e, claro, paixão pela comédia. Agora, dá uma olhada nessa trajetória. Ele mesmo descreve isso como um mergulho de nariz aterrorizante. Imagina só, e do topo, ganhando uma grana alta, para quase nada em questão de anos. Essa instabilidade toda alimentou uma ansiedade muito profunda, que acabou virando uma das grandes forças que moviam ele. Pensa na cena, Mel Brooks, Woody Allen, Neil Simon, todo mundo na mesma sala. Era uma competição maluca, mas também era uma aula de mestre todo dia. Foi ali que ele afiou o timing, aprendeu a estrutura das esquetes e absorveu a genialidade dos colegas. Tudo isso junto com a admiração que ele já tinha pelos mestres do passado, como os irmãos Marx. E agora, a gente vai para a camada mais funda. Essa necessidade sem fim de ser engraçado não vinha só da competição ou do amor pela arte, vinha de um lugar muito mais sombrio, mais filosófico. O que é mais maluco nesse ponto é a contradição. No auge do sucesso financeiro, ele estava vomitando entre carros estacionados, correndo pelas ruas com ataque de pânico. O sucesso não trouxe paz, trouxe a percepção terrível de que agora ele tinha muito a perder. E aqui está a chave de tudo. Toda aquela energia maluca, aqueles gritos, é um barulho de propósito para espantar o silêncio da morte. Se o amor dele por musicais explica a alegria nos filmes, esse medo da morte explica a urgência, a necessidade de preencher cada segundo com vida, com barulho. Esse é o princípio central da comédia dele. A piada precisa de uma parede bem dura para poder quicar e voltar com força. Em Banzeno Oeste, ele joga a bola de borracha do humor contra a parede de tijolos do racismo.
mostrando como aquilo tudo era absurdo ao colocar um xerife negro como herói. Ele não foge da tragédia, ele dança com ela. Aqui, o bobo da corte some de vez, e quem fala é o filósofo. É um protesto cru, quase de criança, contra a injustiça que é a nossa existência. A comédia não serve só para fazer rir, é a arma dele nessa briga. É a artilharia dele contra o fim que a gente sabe que vai chegar. Então, se a batalha contra a morte não pode ser vencida, o que sobra? Para ele, a resposta está em criar um legado, em deixar uma marca que continue aqui, através da alegria que ele criou. A vitória não é ser imortal, mas sim ser permanente. É sobre criar alguma coisa que continue viva e dançando muito tempo depois que você se for. O filme, a piada, a música, essa é a marca dele na casca da árvore do tempo. Um eco da risada dele. No fim das contas, a filosofia dele pode ser resumida assim: a vida é movimento, é som, é criação. Ficar quieto é chegar mais perto da morte. Fazer barulho não é só gritar contra o vazio, é também cantar e dançar como nos grandes musicais que ele amava tanto. É uma afirmação radical da vida. E tudo se resume a isso. Por trás de cada número musical, cada paródia, cada piada sobre feijão, existe esse desejo simples e profundo: deixar um registro. Uma prova de que, no meio desse absurdo todo, um homem gritou, dançou, riu, protestou e nos fez rir junto. Ele esteve aqui.